Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. É falar sobre essa situação, né, gente? Olha, não é o momento agora de a gente entrar em desespero, não é o momento da gente deixar o medo tomar conta do nosso coração. Essa não é a postura que nós, como filhos de Deus, devemos ter. E nem devemos testemunhar, não é? Porque nesse momento é que o mundo olha para a Igreja de Deus e para ver se há ali esperança ou se há ali desespero. Então, eu quero compartilhar com vocês, irmãos, se você puder abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 6, ali no verso 16, João, capítulo 6, verso 16 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, o que dá mais ou menos uns 6 quilômetros, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto é um texto que pode encontrar e aplicar todo o seu significado ao seu coração hoje, neste momento. Veja que o texto está dizendo que os judeus, os discípulos do Senhor Jesus, que eram judeus, eles estavam vivendo uma situação que impôs a eles uma situação de medo, de temor. Por quê? Porque é importante saber que o lugar por onde o barco deles estava não era um mar como nós conhecemos, né, de água salgada. Era um lago. O lago de Tiberíades, o que é chamado também do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lago muito grande, é verdade. É um lago que você, estando numa margem dele, não enxerga a outra margem, mas é um lago, não era um mar. E por isso eles chamavam de mar, né, por causa dessa extensão do lago. Então, por que eles chamavam de mar também? O que era um mar para um judeu na cultura semítica dos tempos de Jesus? Os judeus sempre tiveram dificuldade com o mar, sempre tiveram dificuldade com navegação. Então, o mar para o judeu era um sinal de mal, era um inimigo, né? Então, no livro do Apocalipse, por exemplo, uma das figuras escatológicas que tem ali no livro é de um mar, onde vem um grande dragão, né? Então, o mar era entendido, era temido pelos judeus, né? Então, essa situação que nós estamos vendo aqui agora eram discípulos de Jesus no Mar da Galileia, e esse mar, as águas desse lago, desse mar, agitadas pelo vento, certamente com ondas grandes, o que impôs aos discípulos do Senhor medo, temor. Mas aí o texto diz pra gente que eles olham para o meio daquele mar, para o meio daquilo que provocava medo a eles, temor, e eles enxergam Jesus Cristo, quebrando todas as leis da física, todas as leis naturais, e como quem domina todas as coisas, pisando, caminhando sobre aquela situação que provocava medo nos discípulos. Jesus estava caminhando sobre as águas. E aí o texto diz também que naquele momento os discípulos já não temiam mais a questão do mar e do mar agitado, mas eles temiam o próprio Deus, porque Ele sim é digno de ser, é digno do nosso temor. Ele sim deve ser reverenciado, adorado, porque Ele pisa, Ele domina sobre aquelas coisas, aquelas situações que para nós parecem um mar agitado, que para nós parecem problemas. Jesus está dominando sobre essas coisas, como Ele esteve quando andou sobre as águas
diante dos seus discípulos. Lembrando que em capítulos anteriores, se eu não me engano, no capítulo 8 de Mateus, aliás, em outro evangelho, nós somos lembrados de que os discípulos estavam de novo nesse mar da Galileia, só que ali a tempestade era muito grande. Jesus estava dormindo dentro do barco. Então eles acordam e Jesus olha para a tempestade, manda ela quietar, manda ela calar, e de repente tudo se acalma e os discípulos novamente são invadidos de temor, porque se perguntavam: quem é esse que até a tempestade lhe obedece? Meus irmãos e minhas irmãs, todas as coisas obedecem a Jesus, inclusive esta situação. Então, que nós possamos tributar ao Senhor o nosso temor. Nós devemos temer mais o fato de pecarmos contra Jesus do que o fato de temermos um vírus. A gente não pode temer mais um vírus do que o fato de que nós cometemos pecados contra Deus, que é santo e todo-poderoso. Esse deve ser o nosso temor. Esse deve ser a nossa maior motivação para buscar uma vida santa, para buscar uma vida com fé corajosa, para buscar uma vida com esperança. Porque o mundo que vive amedrontado vai olhar para a igreja e vai enxergar essas coisas e eles vão dizer assim: uau, Jesus é tudo isso mesmo, eu quero esse Jesus. E aí então nós vamos estar cumprindo também com a nossa missão de atrair pessoas para o aprisco de Cristo. Então lembre-se disso, Jesus domina sobre aquelas situações que para nós parecem grandes demais ou tempestades. Jesus pisa sobre essas situações, Ele caminha sobre elas e Ele pode a qualquer momento dizer: acalma-te. Então nada está fora do controle do nosso Deus. Vivamos assim, com essa alegria, com essa coragem. Vivamos uma vida santa. Tenhamos mais medo de pecar contra Deus do que um vírus. Então, meus irmãos, vivamos assim, dessa forma, com fé, com coragem e com esperança. Essa é a mensagem que o texto tem para nós.